E chegamos à modernidade, senhoras e senhores. Deixamos para trás já a antiguidade clássica, a antiguidade oriental, deixamos para trás a Idade Média, a filosofia helenística e adentramos então ao que nós chamamos de Idade Moderna. Idade Moderna que ficará conosco por um bom tempo, senhoras e senhores. Muito bem. Quando nós começamos a ver essa transição do pensamento medieval para o pensamento moderno ou para o que nós chamamos de renascença, nós vamos encontrar exatamente conceitos opostos. Conceitos esses que marcarão efetivamente essa transição. Então veja, nessa tabela montada com todo carinho para você, você encontra aqui os contrapontos das duas linhas de pensamento. O pensamento medieval e o pensamento renascentista, que será a base do pensamento moderno. Quando nós falamos de um teocentrismo medieval, o que nós estamos querendo dizer é que, por razões óbvias e expressas na palavra, Deus é o centro de todas as coisas. Mas o que significa dizer que Deus é o centro de todas as coisas? Significa dizer que Deus é o Criador e que o homem vai buscar, de alguma maneira, todo o esforço necessário para estar com esse Criador, mesmo ele sendo profano. Na Renascença, essa relação muda. Quando nós nos referimos ao antropocentrismo, homem no centro, não leve em consideração sequer a hipótese de nós estarmos falando de um ateísmo ou agnosticismo. Ateísmo, não Deus, agnosticismo, a negação do conhecimento divino, não é isso. Tanto é que as obras renascentistas, as mais conhecidas como A Última Ceia de Leonardo da Vinci, a Madonna das Rochas, que mais? Você vai encontrar a pintura da Capela Sistina por Michelangelo, as estátuas de Michelangelo como Moisés, Rei Davi, a Pietà, são elementos absolutamente religiosos, mas carregados de uma humanidade antropocêntrica sem tamanho. Então, antropocentrismo não significa ateísmo, significa apenas tão somente antropocentrismo. O homem no centro. E agora a relação homem-Deus muda, porque agora, influenciado pelo pensamento agostiniano, Deus não é influenciado pelo pensamento agostiniano, mas a concepção que surge no Renascimento. Influenciada nessa concepção, vai se entender que agora Deus está em busca da sua criação. Deus vai buscar a sua criação, por isso o homem está no centro. O homem é alvo direto de Deus a partir daí. Não o contrário, não o homem buscando a Deus, não, mas sim Deus buscando ao homem a sua criação. É o que você vai encontrar, por exemplo, num movimento chamado Reforma Protestante. Você quer maior expressão do antropocentrismo do que a Reforma Protestante do século XVI, em que o nosso amigo Lutero vai dizer que a salvação do homem está diretamente ligada à justificação que ele tem pela fé em Deus, fé que ele tem, homem, em Deus. Pois bem, a Idade Média é marcada pelo conformismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas seu pai já ouviu falar, sua mãe já ouviu falar, de uma síndrome conformista, com todo respeito àquelas que detêm esse nome que eu vou falar agora, chamada de Síndrome da Gabriela. O que é a Síndrome da Gabriela? Algum tempo atrás, uma rede de televisão muito famosa aqui do Brasil fez uma novela chamada Gabriela, Cravo e Canela,
baseada na obra de Jorge Amado. E a música tema da novela, em determinado momento, dizia da seguinte maneira: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso nada mais é do que conformismo, herança medieval. Deus me fez servo, e Deus colocou o servo na terra para trabalhar e obedecer. Logo, se eu sou um servo, qual é o meu destino traçado por Deus? Trabalhar e obedecer. E nada além disso. Não sairemos disso. Aqui, na Renascença, nós teremos a crença no progresso, a crença no trabalho árduo, no trabalho duro. É o capitalismo nascente, onde todos podem ter uma oportunidade de ascender economicamente e, consequentemente, socialmente também. É a crença que a burguesia desenvolve na crença no trabalho, no merecimento, no crescimento econômico e social. O medievalismo é muito forte com o seu pensamento ascético. O que é o ascetismo? É a negação dos prazeres mundanos, é a negação do conforto. Quanto mais eu sofrer, quanto mais eu penar, mais próximo eu estarei da salvação. Surgirão aí, então, ordens religiosas que pregam a autoflagelação como forma de sentir as dores de Cristo no seu corpo. A Renascença, não. A Renascença fala de hedonismo. Hedonismo que significa prazer, a busca pelo prazer e a justificativa de tudo que eu faço tem que me dar prazer. A vida coletiva dá lugar ao indivíduo, que busca o seu espaço na cidade, que busca ser um elemento gradativamente maior, inclusive de participação política, porque daqui a pouco começará a se contestar também essa ideia de um Estado absoluto, porque eu, indivíduo, não vou inferir e não vou interferir, melhor dizendo, nos destinos da nação a qual eu pertenço. A verdade está na Bíblia. A verdade está contida na Bíblia. Note que eu não disse que a verdade é a Bíblia. Eu disse que a verdade está contida na Bíblia e isso é o pensamento medieval. E quando eu afirmo que a verdade é a ciência, eu não estou negando a contribuição daquilo que vem da Bíblia. Por quê? Se Deus deu ao homem racionalidade, ele o deu para que pudesse interpretar a Bíblia sem a necessidade de um intermediário que era a igreja. Por isso que, voltando ao conceito da Reforma Protestante, uma das grandes temas para a Reforma Protestante é a livre interpretação da Bíblia sem a ação da igreja. A natureza é fonte de pecado. E por que a natureza é fonte de pecado? Pergunto, onde estava Adão e Eva, onde estavam, melhor dizendo, Adão e Eva, quando pecaram? No paraíso, na natureza, vivendo ao natural. A Bíblia diz que eles andavam nus e não sentiam vergonha disso. Certo dia, está lá a mulher andando pelo jardim, a serpente, que era a mais vil de todas as criaturas, se aproxima dela e lhe pergunta: é verdade que se você comer qualquer fruto do jardim você vai morrer? E a mulher responde: não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, menos deste, que é o fruto do bem e do mal. Falar do conhecimento do bem e do mal. A serpente diz: certamente você não morrerá, porque ao comer do fruto você terá a consciência do bem e do mal e você será igual a Deus. Autonomia. A mulher resiste, ela não quer comer. A serpente continua tentando. Não como, a serpente fala, come, que você não come. Aí a serpente apela. Ela diz: boba, come, emagrece. E ela vai e come. Lógico que esse emagrece não está no texto. É uma inferência e licença poética baesiana nesse momento.
mas convencida de que ela vai ser do bem e do mal, vai ter conhecimento do bem e do mal, a mulher leva o fruto para o homem, ele também come do fruto, os olhos se abrem, eles perdem a inocência, o pecado entra no mundo. Então a natureza é fonte de todo pecado no pensamento medieval. No pensamento renascentista, não. No pensamento renascentista, a natureza é bela. O corpo humano é belo, o corpo humano, embora carregado de erotização, sim, mas ele é belo. Basta você ver as representações dos corpos femininos e masculinos da idade moderna na Renascença. Há uma supervalorização do corpo humano e da natureza em si. Ela precisa ser estudada. Pensamento medieval nos diz que o homem foi um equívoco de Deus. E tal qual Deus fez com Noé, que destruiu a humanidade, fará com o ser humano também, mais uma vez, essa destruição a qualquer momento. A Renascença vai dizer que não. A Renascença vai dizer que o ser humano é o ápice, é o auge da criação divina. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com a mesma capacidade criativa. Portanto, o ser humano, independente de gênero, é a expressão física da genialidade e da criação divina. Esse é o momento do renascimento que nós estamos vivendo e, portanto, uma nova concepção de mundo começa a surgir. É a concepção das ciências, da observação dos fenômenos, de como isso afeta a vida particular e geral da sociedade, aquilo que de fato nós vamos encontrar nesse cenário. E destacamos então, inicialmente, Galileu Galilei, conhecido de todos nós, Galileu Galilei que vai se chocar com a teoria do geocentrismo, vai inventar o telescópio, vai questionar as verdades naturais da igreja, chamamos isso de renascimento científico, e ele desenvolverá um método que até hoje nós utilizamos, né, sobre o estudo da ciência para a elaboração de hipóteses, que é a observação, a experimentação e a prova matemática disso. Com a regularidade dos fatos se repetindo, então nós temos aí, né, a possibilidade de gerar hipóteses para o entendimento da natureza através, não mais de mitos, não mais de lendas, mas sim através de uma observação meticulosa e acurada do que de fato é aquele fenômeno científico, aquele fenômeno natural. E nós temos Isaac Newton. Você sabe que Bia, você sabe que Isaac Newton lembrava muito, não dele, mas da mãe dele, na época que eu era aluno. Sabe por quê? Isaac Newton tornou a nossa vida no ensino médio um pesadelo, para nós que somos humanoides. Por quê? Até este ser abençoado aparecer, a física, meu amigo, minha amiga, era puramente filosófica, não tinha cálculo matemático. Olha que delícia. Esse sujeito aqui, ele enfia goela abaixo da física. Cálculos matemáticos. Você tem noção da desumanidade que é isso? Você ter que ficar lembrando de equação de Torricelli, de 2π raiz de m sobre k, de trabalho que é diretamente proporcional ao produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo formado. Tem que deduzir essas fórmulas. E o pior de tudo, fazer as conversões. Eu estou falando com R puxado do interior porque está me dando revolta de lembrar disso. Eu lembro do meu sofrimento que foi no ensino médio. Eu não sei se o seu é assim, o meu foi. Foi terrível. Foi terrível. Isaac Newton. Lembrava muito da mãe desse sujeito, com todo respeito a Sir Isaac Newton. Conta a história que ele, após um determinado momento, sei lá o que ele estava fazendo, ele se assenta numa macieira na Inglaterra, ele está por lá e cai-lhe uma maçã na cabeça, e ao cair a maçã na cabeça ele teria, logicamente que é uma lenda, ele teria elaborado a teoria da gravitação, a lei da gravitação universal. Às vezes eu fico pensando que ele poderia ter, por exemplo, vivido no Brasil e ter ficado embaixo de uma jaqueira
eu acho que o resultado seria mais agradável para nós, né? Imagine uma jaca entalada na cabeça de Isaac Newton, impedindo-o de respirar e, consequentemente, impedindo-o de desenvolver essas teorias todas, essas leis todas, esses cálculos todos que nós temos que viver. Obviamente que isso nada mais é do que um desabafo de um humanoide que sofreu demais no ensino médio com tudo isso. Mas Isaac Newton, obviamente, não vamos desprezá-lo, de fato, é o grande nome, não tenha dúvida, fantástico no que diz respeito ao seu desenvolvimento de pensamento da física clássica, da gravitação universal, comprovando as teorias de Galileu Galilei. Eu vou trocar a lousa e já retorno para a gente concluir esse conceito de início da ciência moderna, ok? Ok, pessoal, troquei a lousa, como eu falei para vocês, para a gente fechar o nosso entendimento introdutório do que é esse pensamento moderno que está amparado diretamente na construção do pensamento científico. O pensamento científico moderno anda de mãos dadas aí com a filosofia da modernidade. Os grandes nomes desse pensamento científico, como Descartes, como Bacon, como Isaac Newton, Kant, John Locke, todos eles estão ligados à questão da ciência, são homens da ciência. E a ciência é a nova, vamos dizer assim, vai se tornar, algo que eu vou dizer aqui deixará os meus amigos agnósticos e ateus um tanto quanto bravos, mas o que você pode fazer é desconectar se você não gostar do que eu falar agora, tá? Que é o seguinte, a nova religião agora é a ciência. Se a religião mística dominou a antiguidade e a medievalidade, agora a ciência é a nova religião, ok? Então, cabe aí a discussão, nesse momento inicial, sobre ciência e progresso. Elas estão diretamente associadas, e aí vem a questão sobre o que de fato a ciência representa em termos de neutralidade. É a ciência neutra? É a ciência algo que está no contexto, na base de uma sociedade absolutamente representada sem interesses escusos? Essa ciência nasce juntamente com o capitalismo, essa ciência nasce juntamente com o absolutismo, com esse mundo moderno. Então a ciência vai prestar serviço, obviamente, aos poderosos, aqueles que detêm o poder. Por quê? Porque se para fazer ciência eu preciso de financiamento, eu preciso de grana, eu preciso de apoio político. Por exemplo, eu tenho que ter leis que não tornem crime a dissecação de cadáveres, por exemplo. Então eu tenho que me desassociar desse contexto religioso e tudo mais. Então a pergunta é, a ciência realmente ela é neutra no que diz respeito ao seu desenvolvimento, ou ela atende a interesses maiores? Porque é fato que deter o conhecimento científico torna alguém ou alguma nação extremamente poderosa. Deter o conhecimento científico faz com que aquele que o detém tenha poder sobre quem não o tem. Mais do que isso, precisamos então passar ao que a filosofia irá fazer, a refletir sobre a finalidade das ciências. Mais para frente nós vamos ver um filósofo que diz exatamente isso, não há nada intrinsecamente bom, nem intrinsecamente mal, que determina se é bom ou mal, é a vontade, a boa vontade com a qual você lida com a coisa. Falaremos dele mais para frente. E no caminho das ciências matemáticas e naturais, nós vamos nos deparar no século XVIII com um novo bloco de ciências, que são as ciências humanas. O século XVIII, com o advento da industrialização, dessa nova realidade e a consolidação do capitalismo, nos traz a economia como sendo a primeira estrutura científica humana. Ela traz ainda alguns lampejos de ciências
exatas por conta da matemática, das estatísticas e tudo mais, mas podemos considerar assim uma ciência humana. Século XIX e século XX vai ser prodigioso com a quantificação das ciências humanas, sociologia, ciência política, geografia, o contexto de organização de uma história, né? Nós vamos ter aí, a partir do pensamento de Marx, o materialismo dialético, nós teremos todo o processo de desenvolvimento da antropologia. As ciências humanas em si começam a ter essa característica empírica. Só que, como eu coloco aqui para você, temos problemas, que o humanoide é um problema, camarada. Sabe o que é? Sabe como é que funciona o humanoide? Vou explicar para você. Ó, é assim. Você tem um grupo de exatas, engenheiros, e um grupo de humanas, história, publicidade, propaganda, pessoal todo. Acaba a energia. O que o pessoal de exatas faz? Troca a lâmpada. O que o pessoal de humanas faz? Uma fogueira. E começam a fazer dança étnica em volta da fogueira. São mundos completamente distintos, meu camarada. Completamente distintos. E as ciências humanas são problemáticas, porque elas não são exatas. Veja, para começo de conversa, o que você vai estudar coexiste com você, coexiste com o pesquisador. O antropólogo que vai a uma tribo indígena com a ideia de observar como é que funciona aquela tribo sem contato com um homem branco, não consegue fazer isso porque ele, homem branco, já está em contato com aquela tribo e, consequentemente, ele não vai poder assistir na plenitude de como aquela tribo vive. Ele vai ter um lampejo, talvez com uma certa profundidade, mas um lampejo. A não ser que ele se integre àquela comunidade e, mesmo assim, não vai ser por completo. Segundo, devido a essa situação, ter objetividade e distanciamento da questão da pesquisa é impossível dentro das ciências humanas. É absolutamente impossível. Não tem como não se envolver que seja minimamente. E o ser humano, ele é um bicho complexo. Tão complexo que ele ainda está perguntando na modernidade quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai e o que ele está fazendo ali. Anos e anos de filosofia não conseguem responder isso para o ser humano. Aliás, as perguntas aumentam. Isso gera problemas no processo empírico, no processo de experimentação. Mas as ciências humanas surgirão e vão se consolidar como justamente instrumentos de estudo do ser humano na sociedade que o cerca. Concluímos então essa fase introdutória sobre a ciência moderna, que está nascendo, nós estamos vendo ela nascer agora. No nosso próximo encontro, começaremos a falar especificamente do racionalismo, do empirismo, da crítica à razão, caminharemos aí pela modernidade. É isso, um grande abraço e até a próxima.